Pessoal, oi, pessoal, boa noite. Desculpem o atraso, tivemos alguns problemas técnicos aqui. É, Queria também avisar vocês que a nossa quarta aula já em breve será, como é que a gente fala? Vai subir para o YouTube. Seu som está desativado? Vocês estão ouvindo aí no Zoom? Estamos. Ah, Eu então estou. ótimo, obrigada, porque apareceu uma mensagem aqui de que estava desativado o som, mas tudo bem. Então, o nosso quarto encontro daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube, então quem não pôde acompanhar, para não perder a sequência, pode assistir, e o encontro de hoje também, em breve, eu vou subir para lá, tá bom? É importante, né, a gente poder ir acompanhando assim em sequência para seguir a lógica aqui que a gente está tentando acompanhar. Então, só rapidamente, né, para a gente recuperar onde que a gente estava, a gente tinha deixado algumas questões assim em aberto. A primeira delas era por que que, vamos dizer, a lógica da fantasia, a escrita da fantasia não é suficiente para a gente pensar a questão da sexuação, e por que que Lacan precisa dar esse passo em direção às fórmulas, né, que incluem, além da separação fundamental que o Lacan resgata de Freud entre o eixo das identificações e o eixo das escolhas de objeto, que é alguma coisa que os pós-freudianos tinham apagado, justamente na medida em que eles biologizaram a diferença sexual, algo que fica muito claro, por exemplo, na proposta do Ernest Jones, como a gente viu, criando, inventando, inclusive um tal de complexo de Electron, que daria conta de uma proporção entre o que seria o Édipo natural do menino e o Édipo natural da menina, que é algo que nunca a gente encontrou no Freud. Então, no Freud, a diferença sexual nunca é dada a priori. E isso é muito importante porque não apenas a gente não encontra um substrato biológico para essa diferença sexual, desde Freud, como também a gente não encontra nenhum tipo de ontologização da diferença sexual. Então, se isso de alguma maneira já estava ali no Freud, quando ele inventa alguma coisa chamada complexo de castração, que é uma série de conflitos e de contradições que vão permitir com que a criança, de alguma maneira, se posicione diante da diferença. No Lacan, quando ele eleva a questão do falo à dignidade de um significante, isso, se houvesse qualquer tipo de resquício de biologicismo para pensar essa questão da diferença, como às vezes fica um pouco insinuado no próprio título do texto do Freud, algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Então, como se a diferença anatômica fosse alguma coisa que já tivesse dada de saída, e a criança vai, de alguma maneira, dando sentido para essa diferença anatômica, sentidos diferentes até que ela ressignifique isso como menino e menina. Mas, de alguma maneira, a diferença anatômica estaria dada. É interessante porque a gente encontra alguns psicanalistas até hoje, mesmo alguns lacanianos, dizendo que a diferença anatômica é o real do sexo. Então, mesmo aqueles que vão dizer que a posição sexual masculina e feminina, e mais ainda
a questão da orientação, ou seja, alguma coisa que tem mais a ver com a escolha de objeto do que com a identificação, mesmo aqueles que acompanham o Lacan no sentido de que né, a identificação menino ou menina, homem ou mulher, e a orientação homossexual ou heterossexual dependem de uma série de questões simbólicas, alguns, mesmo acompanhando Lacan nesse passo, tendem a achar que a diferença anatômica é alguma coisa da ordem do real, vamos dizer assim. Que é algo que remete diretamente a esse texto do Freud, algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Mas o curioso, como a gente viu aqui em encontros anteriores, é que o Lacan, desde a década de 50, já rejeita isso. Então, a gente leu algumas passagens bastante significativas da significação do falo, que é um texto em que ele fala explicitamente que a diferença entre os sexos se dá sem levar em conta a anatomia, né? E hoje em dia a gente já sabe que a anatomia, a diferença anatômica é alguma coisa que tem muito mais a ver com o simbólico do que com o real. Porque a diferença anatômica, que diz respeito, vamos dizer assim, a uma estética dos genitais, primeiro que ela é um tabu, porque ninguém mostra os genitais para que a diversidade dos genitais apareça publicamente, assim como, sei lá, a diversidade dos narizes, ou das bocas, ou dos cabelos, de qualquer outra parte do corpo. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma espécie de imagem idealizada, estética, do que seria um pênis normal e do que seria uma vagina normal, que em geral está não no corpo de alguém, mas está no desenhinho das aulas de anatomia, sendo que dificilmente o corpo de alguém vai corresponder àquele desenho, assim como dificilmente o nariz de alguém ou o cabelo de alguém vai corresponder a um desenho qualquer do que é um corpo humano, né? E a gente encontra situações as mais inusitadas, como, por exemplo, agora a gente viu nas Olimpíadas a moça boxeadora, como que fala? Boxer, sei lá, não. Boxeadora, que é, tem a taxa de testosterona um pouco acima, mas ainda assim dentro da norma ali do Comitê Olímpico Internacional, por isso ela estava competindo como mulher e houve todo um ataque, inclusive dizendo, vocês acompanharam isso, né, dizendo que ela era transexual, né? Vamos dizer assim, os avanços mais recentes da biologia chamam o sexo atualmente, que pode ser estritamente biológico, de espectro, porque hoje em dia já se sabe que não há uma correspondência bionívoca entre as células sexuais, ou seja, os XX e XY, a uma determinada estética genital ou um determinado aparelho reprodutor. Depende de vários outros fatores, como, por exemplo, hormônio. Então, por exemplo, no caso dessa moça, a questão de ter ah, uma, uma taxa de testosterona mais alta, né? Mas dependendo da época em que isso acontece, você pode ter, por exemplo, alguém que seja XX e que tenha uma estética genital mais parecida com pênis do que com clitóris. Então, qual que é o limite entre um clitóris aumentado e um micropênis, né? Isso para falar da estética, vamos dizer assim, daquilo que aparece enquanto genital, para não falar dos órgãos reprodutores, né? Você tem úteros, tem ovários, você tem os testículos embutidos, que não são aparentes. Então, até há pouco tempo atrás, até mais ou menos há 2 décadas atrás,
se uma criança intersexo, quer dizer, o critério que definia se uma criança intersexo ia sofrer uma cirurgia, era única e exclusivamente o critério genético. Então, eles faziam um mapa genético cromossômico, viam se era XX ou XY, e era o gen que definia a estética. Então, não importa se a criança tinha algo que esteticamente fosse visto ou aparentado com um pênis, com um pênis. Se no exame cromossômico desse XX, eles simplesmente faziam uma cirurgia de reconstituição, de redesignação genital, mesmo que depois, lá para frente, por exemplo, essa pessoa começasse a desenvolver toda uma série de caracteres sexuais masculinos, por exemplo, barba. E aí já tinha feito a cirurgia de redesignação da genitália, né? Tanto que hoje em dia o que é indicado nesse caso é você suspender. Aliás, tem toda uma militância intersexo que defende não fazer nenhum tipo de correção nunca, né? Ou seja, por que que a pessoa não pode ter o genital do jeito que é o genital daquela pessoa? Por que que ela tem que fazer uma cirurgia para ter que se encaixar no que seria uma genitália masculina normal, ou que seria uma genitália feminina normal, né? Eu estou falando isso só para a gente tentar desconstruir essa ideia que eu acho que ainda é presente em alguns psicanalistas, mesmo lacanianos, de que vamos dizer assim, sobrepor o chamado real do sexo com a diferença anatômica entre os sexos. Então, é sempre importante a gente lembrar que os mapas anatômicos ocidentais, eles são extremamente recentes. A ideia de que existem dois sexos é uma ideia moderna. Os antigos consideravam a mulher um homem inacabado, um homem mal acabado, então não havia dois sexos, havia apenas um sexo, né? A concepção grega de mulher era de um homem inacabado, né? É bem importante a gente lembrar que é o discurso universitário, ou seja, o discurso da ciência moderna, que cria o binarismo. Não à toa Lacan escreve o S2 como agente do discurso universitário. Quer dizer, em vários sentidos, o binarismo, o saber, um determinado tipo de saber, não é o um, né, como era o discurso do eu antigo, mas é o dois que passa a agenciar, né? É o saber que passa a agenciar o poder, vamos dizer assim. E a diferença anatômica entre os sexos, ela é tributária dessa construção histórica, né? E ela tem consequências na lei, quer dizer, hoje em dia você tem algumas mudanças no plano do direito em alguns países, mas ainda na maioria dos países você não pode sequer registrar uma criança se você não declara se a criança é menino ou menina, né? Então, por isso que no caso dos intersexo, você tem que fazer uma escolha absolutamente precipitada, né? No sentido de definir essa diferença, senão você não consegue nem registrar a criança, né? Então, voltando ali ao que a gente já trabalhou aqui nos nossos outros encontros, desde então da década de 50, colocar é bem claro no sentido de dizer que não é a diferença anatômica que vai definir, mas um significante, né, totalmente artificial, forjado, vamos dizer assim, né, artificialmente para estabelecer uma espécie de equivalente geral, que é o falo, né, que não tem nada a ver com o pênis, como ele várias vezes vai reafirmar, e o próprio Freud já tinha dito lá no texto Organização Genital Infantil. Bom, a gente trabalhou bastante isso e a gente também pôde identificar alguns problemas, né? Embora seja um texto que tenha avanços extraordinários, né? Do Lacan ali, a gente viu também quais são os limites desse texto que permitiram que o Lacan mesmo avançasse em relação ao que ele tinha colocado ali. E um dos limites tem a ver justamente com a questão da fantasia. Então, a gente viu que quando o Lacan
né, de alguma maneira coloca ali, né, o homem, por conta da sua relação entre a dialética do ser e do ter, se coloca, vamos dizer assim, mais inibido do ponto de vista do desejo, e menos inibido do ponto de vista do gozo, e quando ele fala que a mulher se coloca menos inibida em relação ao desejo e mais inibida em relação ao gozo, ali no Significação do Falo, quem não acompanhou pode voltar ao texto, a gente vê que, na verdade, ele está chamando de homem e mulher alguma coisa que, no fundo, tem mais a ver com a neurose obsessiva e com a histeria, né? O que faz a gente pensar que tem ali uma espécie de curto-circuito justamente entre pensar a questão do posicionamento nessa dialética do ser e do ter em relação à diferença, muito mais pela via da fantasia, quer dizer, trata-se mais de uma estratégia fantasmática, né, que independente da questão de homem ou mulher, coloca os sujeitos em relação ao falo mais, né, do lado do ter ou mais do lado do ser, né, produzindo aí diferenças estratégicas no cálculo neurótico da relação com a própria falta, com a falta do outro, sendo que até esse momento o único operador teórico-clínico que havia disponível para pensar essa questão da relação com a falta e do cálculo neurótico em relação a como lidar com essa falta era o operador fálico, né? Então, nesse ponto, o Lacan ele acompanhava Freud em relação a pensar a direção do tratamento e o final de análise como alguma coisa que encontra o seu limite na rocha da castração, ainda que a rocha da castração para o Lacan não se reduza à diferença anatômica, ainda que a rocha da castração para o Lacan seja elevada à dignidade, como eu disse, né, de uma dialética do ser e do ter em relação ao significante da falta, né? Ou seja, a dialética da castração tem a ver com o significante da falta, muito mais com o significante da falta do que com qualquer é, coisa que tenha a ver com uma diferença anatômica, né? Se a gente pensa nesse avanço, que é o que a gente está tentando acompanhar aqui dos anos 60 no Lacan, ele é absolutamente tributário, esse descolamento radical, vamos dizer assim, da feminilidade com a histeria e da masculinidade com a neurose obsessiva. Então, pensando, né, que neurose obsessiva e histeria tem a ver com a dialética do ser e do ter em relação ao significante fálico, não como necessariamente homem e mulher, então tem a ver com a lógica da fantasia, né? O que faz a gente poder afirmar que, no que diz respeito à questão da fantasia, ou em outras palavras, a fantasia neurótica, ela não é exatamente um bom operador teórico clínico para a gente pensar num diagnóstico de diferença sexual. Em outras palavras, não é pela via da. É curioso falar isso, né? Não é tão óbvio. Mas se a gente pensar que a fantasia é sempre sexual e infantil, e nesse sentido a fantasia sempre tem a ver com um certo recorte, uma certa montagem que fisga, né? Recorta, vamos dizer assim, objetos parciais para, né, supostamente tentar se colocar ou oferecer para o outro aquilo que supostamente falta, né, enquanto um cálculo neurótico, a gente conclui que, na verdade, é muito difícil você conseguir fazer um diagnóstico de diferença sexual pela via da fantasia, né? Porque como é que você vai falar assim, a não ser que você caia numa certa consistência imaginária, assim, por exemplo, ativo-passivo, né? Identificando atividade com homem e passividade com mulher, aí você fala, ah, tá, então uma fantasia ativa é homem e uma fantasia passiva é mulher. Mas vamos combinar que esse é um argumento um pouco fraco, né? Assim, para a gente sustentar realmente uma diferença. Inclusive, o próprio Freud falava que essa suposição de ativo e passivo
né? Ela é uma suposição, oi, tudo bem? Ela é uma suposição anterior à criança realizar, né, no sentido de se dar conta realmente da diferença menino-menina, né? Que é uma teoria sexual infantil prévia a, né, realmente vamos dizer, a constatação, né, ou a interpretação daquela diferença como uma diferença sexual, né? Então é muito frágil essa, vamos dizer assim, essa sustentação de uma diferença sexual fantasmática ou fantasística pela via da atividade e da passividade, sendo que a gente sabe que toda fantasia, no fundo, é perverso polimorfa e que os destinos da pulsão, eles sempre são reversíveis, né? Sempre o que vai, sempre volta, né? E que, portanto, no plano da fantasia, e essa é uma das dificuldades, inclusive, da análise, a atividade e a passividade estão sempre presentes, né? Enquanto destinos da pulsão, assim, então ver e ser visto, chupar e ser chupado para ficar na questão oral e na questão anal, né? Ou, né, em termos mais lacanianos, o olhar e na voz como objetos da montagem, versões de objeto, vamos dizer assim, na montagem fantasística de cada sujeito. Então, se a gente for pensar bem, S barrado não tem sexo. Sujeito barrado é homem ou mulher? Às vezes a gente pega o tema da fantasia, a escrita da fantasia, o sujeito dividido, o sujeito da castração, portanto, o sujeito faltoso, né, desejante, numa certa relação de conjunção e disjunção simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo se aproximando e se afastando de uma determinada versão de objeto, seja o olhar, seja a voz, seja o nada, que o Lacan inclui, né, na, no seio, nas fezes, na voz e no olhar, um quinto objeto que é o nada, né? Então, nos casos de anorexia, por exemplo, se come nada, né? O sujeito anoréxico não é que ele não come nada, ele come nada. Ele dá uma consistência, vamos dizer assim, para o nada, né? É assim como tem muita gente que se faz de nada para o outro, né? Então, o nada aí não é um vazio. O nada ocupa, ele se presentifica como um objeto, digamos assim, né? Então, agora, vocês vão de concordar que seio, fezes, olhar, voz e nada são objetos, como o próprio Lacan vai brincar em algum momento, entre parênteses, sexuados, né? Não, não é homem nem mulher, né? Leite, fezes, olhar, voz e nada não é nem homem nem mulher, né? Não dá para você fazer um diagnóstico, então, não dá para você fazer um diagnóstico da diferença sexual, nem pela via, digamos assim, do sujeito barrado, nem pela via do tipo de objeto. Ah, se você coloca. Tudo bem, você pode dizer. E isso a gente constata na clínica, tem uma predominância do olhar na neurose obsessiva. Porque o olhar tem uma articulação com o anal e são objetos, vamos dizer assim, que permitem que o sujeito se posicione numa certa relação de controle. Então, evidentemente, tem uma relação de direta, vamos dizer assim, do, do objeto olhar ou das fezes, né, no caso do objeto anal, com a neurose obsessiva. Há uma prevalência do olhar na neurose obsessiva, o que não significa que isso tenha a ver com o homem, né? E há uma prevalência do objeto voz na histeria, desde a Dora, né? A questão da tosse, de perder a voz enquanto função evocante, né? É, de alguma maneira, tem, tem essa prevalência, né, do objeto voz na histeria, o que também não significa que haja uma prevalência da voz na mulher,
né? Então, eu estou tentando assim mostrar para vocês, né, que tem um limite da questão do lado, vamos dizer assim, pelas vias da fantasia, a gente tem dificuldade de fazer um diagnóstico assim, que a gente poderia dizer assim, forte, né, da diferença sexual. O que vai realmente permitir o Lacan avançar em relação a isso, portanto, é quando ele inventa um novo operador teórico clínico, que é o objetuar. Porque quando ele inventa esse novo operador teórico clínico, que não estava colocado no Freud, embora o Freud tenha tentado forjar uma série de conceitos para se virar e para poder formalizar todas as figuras clínicas do excesso, né? Então, pulsão de morte, a teoria toda dele da angústia, né? É, a questão do imperativo superegóico, quer dizer, tudo que vem na segunda tópica, tudo que vem depois de 1920, a gente poderia dizer que são tentativas do Freud de dar conta dessa economia do excesso, não apenas a economia da falta, que dá conta do desejo, né? Porque eu falo enquanto um operador teórico clínico que permite a gente pensar com a economia da falta, né? Ele é muito bem formalizado pelo Freud, né? Mas quando Freud percebe, né, a partir ali da compulsão e repetição, né, dos sonhos de angústia, dos sonhos repetitivos, dos sonhos traumáticos, né, que tem alguma coisa que vai, como ele mesmo diz, além do princípio do prazer, ou seja, além da dialética do ser e do ter, se a gente for pensar em termos de Lacan, o Freud vai tentando ali forjar os seus conceitos para tentar dar conta dessas figuras do excesso. Só que ele não chega na noção de gozo e ele não chega a criar esse operador que o Lacan criou, que é o objeto, né? Que ele mesmo diz que é a sua única contribuição na psicanálise. Quer dizer, a única coisa que, lógico que o Lacan tem muitas outras contribuições, né? Mas vamos dizer, ele reconhece ali, né, que ali ele está trazendo uma inovação que não estava no Freud. Porque o resto tudo ele fica falando que o Freud já tinha falado, né? Mesmo quando algumas coisas, na verdade, não é bem assim. Mas o objeto A, ele mesmo diz, não, isso aqui é uma contribuição que eu estou dando. E é uma contribuição fundamental, porque justamente, né, e é contemporâneo ao desenvolvimento, né, da noção de real e da noção de gozo e etc., que é o que vai permitir para o Lacan, né, dar esse passo além do Freud em relação à rocha da castração, né? Então, se o falo vai permitir que a gente pense nessa questão, né? Então, de como é que o sujeito lida com a castração e que tipo de objeto ele vai colocar ali enquanto montagem pulsional. Então, até agora, a gente está falando dos objetos como objetos pulsionais, né? A partir do momento em que o Lacan realmente cria o objeto A como um operador teórico clínico, que é basicamente ali por volta do seminário 10, e daí ele vai formalizar isso em termos lógicos no seminário 11, nas operações de alienação e separação, que é o que a gente está vendo no módulo, né, de transmissão, aí a gente vai ter um recurso, né, para pensar num outro tipo de coisa, que não é nem identificação, nem escolha de objeto, mas que é modo de gozo, né? Aqui a gente teria que abrir um grande parênteses que não vai ser possível desenvolver com toda o refinamento que seria exigido, mas eu convido vocês a assistirem às aulas do meu seminário do ano passado, que eu dei em Campinas o ano inteiro sobre o gozo. Porque o gozo, ele é uma noção que ele vai se desenvolvendo e ele parte de uma ideia de negatividade absoluta que a gente encontra, por exemplo, em Subversão do Sujeito. O gozo é interditado a quem fala e só é alcançado na escala invertida da lei do desejo, na frase do Lacan de Subversão do Sujeito. Então, ele
parte do gozo como negatividade absoluta, né? Depois, aqui nesse momento que eu estou comentando com vocês por volta do seminário 10 e 11, ele vai ser positivado enquanto um conceito fundamental, quer dizer, não é simplesmente uma negatividade conceitual, ele foi perdido ao falar. Está ali apenas como uma hipótese, um axioma, digamos assim, do construto teórico. O gozo é perdido ao falar, e a gente entra aqui na dialética do desejo. Não, ele passa a ter uma presença, né? Esse gozo que tinha sido supostamente perdido ao falar, na verdade, ele se reintrojeta na estrutura e ele passa a ser uma presença. Tanto que Lacan define o objeto A como condensador de gozo, né? Então, tem um resto desse gozo que não é tomado pela linguagem, esse gozo no corpo, que em termos freudianos a gente poderia chamar de autoerótica, que nessa passagem do autoerotismo para o narcisismo primário, num primeiro momento era suposto perdido, ficava só a cicatriz dessa perda, que era justamente a castração. De repente, né, o Lacan consegue formalizar essa noção de que nem tudo é perdido por essa operação inicial de tomada pelo significante. De alguma coisa não é de todo tomado pelo simbólico, pela linguagem, mas se reintrojeta na estrutura como uma espécie de alien, né? Que não é tomado pela linguagem, mas que está ali recortado pela linguagem, se presentificando como alguma coisa real, né? Então, essa ideia de que o objeto A ele não é apenas, vamos dizer assim, uma versão, né, de objetos pulsionais. Ele não é apenas um pedacinho do corpo, né, ou um pedacinho do corpo, na verdade, jogado para fora, né, porque o olhar não está no corpo, o olhar está fora, a voz não está no corpo, a voz está fora, né? O nada não está no corpo, o nada está fora. O leite não está no corpo, o leite está fora. As fezes não estão no corpo, as fezes estão fora. Então, esses objetos pulsionais são objetos recortados entre o sujeito e o outro, por isso que eles são tomados pela fantasia, né? Mas, de repente, mais além disso, esse objeto ele não tem mais esse revestimento pulsional. Ele vai ser uma pura, vamos dizer assim, consistência lógica, né? Que vai estar ali presentificando justamente esse gozo, essa experiência de gozo inicial, né? Que implica, num primeiro momento, em ser gozado, né? Em ser tomado como objeto. Quer dizer, o primeiro objeto, o Lacan trabalha bastante isso aqui no Seminário 11, a gente está trabalhando isso no módulo, né? Vocês têm alguém aqui fazendo módulo de transmissão? A gente falou até, né, no último encontro, na quinta-feira, que o Lacan vai dizer aqui, né, que o primeiro objeto é justamente o próprio eu, né? Aliás, é Niki, ele é tomado como objeto que, inclusive, ele se dá conta que ele é um eu. E antes de ser tomado como objeto, ele é só uma pura experiência, né, despedaçada, vamos dizer assim, uma experiência autoerótica, né? É justamente esse ser tomado, ser gozado, né? E olha que interessante, que daí é que vem a questão do ativo e do passivo, muda completamente de figura, que não tem mais a ver nada com homem e mulher, o ativo e o passivo, né? O ativo é justamente aquilo que vem de fora, né? Ou seja, a satisfação passiva, ela é primária, né? E depois que, então, né, o infans, né, se dá conta de ser uma unidade tomada pelo outro, né, é que ele pode, isso coloca em movimento a libido enquanto atividade, enquanto um órgão sexual que vai buscar o outro enquanto objeto de desejo, né? Que é alguma coisa que já estava ensaiada ali no Freud na introdução ao narcisismo, de alguma maneira, né? Eu não sei se vocês, assim, o tempo inteiro eu estou falando tudo isso, mas o pano de fundo não tem absolutamente de natural, nada de natural nisso, né? Absolutamente nada de natural, né?
Vocês vejam, é tudo um processo, né? Que tem a ver, essas reviravoltas todas, né? Então, vocês veem que essa satisfação passiva e depois a atividade da libido tem nada a ver com diferença de homem e mulher, nem com diferença anatômica, nem com nada disso, né? O Lacan, aqui no seminário 11, vai falar algo que eu queria recortar aqui para vocês rapidinho, eu até trouxe aqui para a gente não perder tempo, na página 194 do seminário 11, pelo menos da minha edição, um pouco despedaçada, um pouco corpo despedaçado, é, na página 194, ele diz assim, então, é do lado desse vivo chamado à subjetividade que se manifesta a pulsão, né? Então, você tem um vivo, esse vivo ele é chamado à subjetividade, ele é convocado pelo outro. E aí é que se manifesta a pulsão. Então, a pulsão é uma resposta a essa marca da linguagem no vivo. Você está entendendo? A pulsão já é alguma coisa desnaturalizada. Por isso que ela insiste a vida inteira de que pulsão não é instinto, porque a pulsão já é alguma coisa, um corpo recortado pela linguagem. Um corpo mais, não é só recortado, um corpo construído pela linguagem, né? É, e aí ele vai dizer, né, que a função da reprodução no plano biológico não encontra nenhum tipo de representação no psiquismo. Então, o psiquismo não sabe nada sobre a função biológica da reprodução. Gente, vocês, por favor, isso é uma munição muito importante. Vocês guardem isso, né? Eu até brinquei lá na quinta-feira, vamos colocar um colante no carro, assim. A gente, né, discutindo com o pessoal, né, da militância para eles entenderem que nós somos aliados, né? E o verdadeiro inimigo é a indústria farmacêutica, não são os psicanalistas, né? Assim, quer saber o culpado? Siga o dinheiro, né? Nós é tudo pobre, ninguém aqui tem capital, né? A gente não tem poder nenhum, né? Mas enfim. E aí o Lacan vai falar a famosa frase que eu acho que a gente tem que colar no vidro do carro, né? Que é, no psiquismo, não há nada. Eu adoro colecionar citação. Não que a gente precise disso, a gente não precisa, mas às vezes ter um discurso de autoridade é bom, sabe? Assim, o Lacan falou na página 194, no seminário 11. Aí o pessoal acredita, porque se você fala, você não entendeu direito. Ó, no psiquismo, né? Então, gente, eu tô brincando, quem não conhece, ver comigo, mas não perca a piada. Ó, no psiquismo, não há nada pelo que o sujeito se pudesse situar como ser de macho ou ser de fêmea. Não há nada no psiquismo, não há nada pelo que o sujeito se pudesse situar como ser de macho ou ser de fêmea. E aí, né, mais para frente, ele vai falar que tudo aquilo, né, que a gente é, né, como homem ou mulher, a gente aprende. Eu vou falar a frase, vai, bonitinha do Lacan. O que se deve fazer como homem ou mulher, o ser humano tem sempre que aprender peça por peça do outro, né? E até eu citei na aula que em seguida ele vai falar trazer o conto, né, de Dáfnis e Cloé, que é um conto do século II depois de Cristo, né? Que era a ideia de duas crianças que foram deixadas lá numa ilha, né? Inocentes ali, né? Peladinhas lá na natureza e tal. E aí elas vão crescendo, crescendo, né? E até que elas, né, na puberdade e tal, descobrem, né? Começa a surgir as questões sexuais, da diferença sexual e do desejo sexual, e aí elas não sabem o que é o amor e tal, e tem essa ilusão de que existiria vamos dizer assim, alguma coisa natural, um desenvolvimento natural, né? E aí o Lacan fala, mas mesmo nesse conto aparece uma personagem que é um velho,
né, que eles vão encontrar no meio do caminho que vai ensinar para eles o que que é o amor. Então, assim, não existe, né, essa suposta construção natural, vamos dizer assim, né, de uma... Então, ele fala do Filetas, né, que é essa personagem aí do Daphnis e Cloé, que vai, de alguma maneira, ensinar, né, a eles o que que é o amor. Então, querendo justamente dizer de que não existe, né, essa suposta esse suposto desenvolvimento natural, né, de uma diferença sexual. Ele vai falar também, né, fazer uma crítica importante também ao Platão e à ideia do amor platônico, né, que aparece ali no mito do Aristófanes, né, do banquete, de que os seres humanos tinham três tipos, né, de gênero, né, o macho, macho, fêmea, fêmea e macho, fêmea, que veio Zeus e cortou no meio a bola, né, a esfera, e cada um, desde então, vaga pelo mundo tentando encontrar sua outra metade perdida, né? Então, que o amor seria o restaurador, né? Vamos dizer assim, dessa espécie de defeito da natureza humana, né? E que é alguma coisa, né? Que o próprio Freud tinha citado também, dizendo, né? Que, diz assim, o amor o eros, né? É aquilo que une, né? E de dois faz um. E é interessante porque o Lacan vai apontar, né, e vai ser muito preciso em relação a isso, e acho que esse é o grande avanço do Lacan em relação ao Freud, de que quando o Freud fala de Eros, todas as vezes que a gente vê o Freud falando de Eros, e mesmo do amor, isso está em Introdução ao Narcisismo, em outros textos também, a gente vê que ali tem uma certa sobreposição, e isso traz algumas consequências clínicas, né, assim, uma certa sobreposição entre amor e gozo, né? Então, muitas vezes, o que o Freud está chamando de amor, na verdade, é gozo. A gente encontra em vários textos isso, assim, né? Uma certa confusão entre o amor, né, e o gozo. Quer dizer, como se a parte, vamos dizer assim, a tendência, como é que o próprio Freud dizia, a tendência terna, né, propriamente do amor e a tendência erótica, né, que tem mais a ver com o gozo sexual, ficassem no Freud sobrepostas nesse conceito, né, de Eros, que é justamente o que o Lacan vai separar, né? O Lacan separa radicalmente. Então, a partir de então, com o Lacan, a gente vai ter que lidar sempre com três noções, né? Que são desejo, amor e gozo, né? Não dá para sobrepor um ao outro. Amor é uma coisa, desejo é outra coisa e gozo é outra coisa ainda. Então, a gente está tentando acompanhar aqui justamente esse avanço que a noção de gozo vai permitir para a gente, né? Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, assim, num primeiro momento, a noção de objeto A, então, ela vai tornar possível a gente pensar nas figuras do excesso, né? Então, por exemplo, o Lacan vai falar no seminário 10, né? Quando você se aproxima do objeto, né? O que que acontece? Você, de alguma maneira, vai tendo uma sensação de angústia, porque você vai se aproximando de alguma coisa que faz você retroceder em relação ao desejo. Tem uma lógica nisso, quer dizer, quando para você desejar, você tem que faltar, tem que ter falta, tem que ter, né? Quando você vai se aproximando do objeto e você vai de alguma maneira eclipsando em termos dessa falta, né? Ou seja, você vai preenchendo de alguma maneira essa falta com alguma coisa, você vai perdendo a sua condição desejante. E que você vai perdendo a sua condição desejante, você vai ficando angustiado, né? Então, é curioso, porque o Lacan introduz aí uma espécie de economia, né? Que coloca a angústia como numa posição de mediação entre o desejo e o gozo.
Então, vocês vejam que interessante que o gozo, isso eu trabalhei bastante o ano passado no meu seminário lá em Campinas. O gozo ele passa a ter uma positividade assim em termos de operador, né, conceitual, mas ele continua sendo assim um pouco o vilão da história, né? Nesse momento aí, seminário 10, seminário 11, né? O vilão em que sentido assim? A gente fala isso, né, gente? Até meio jargão psicanalítico lacaniano, assim, tem um gozo aí, né? A gente não fala isso? Antigamente o vilão era o imaginário, né? Assim, essa pessoa está totalmente no imaginário. Isso é imaginário, tipo assim, imaginário era do mal, né? Era o vilão, assim, tipo, o bom era o simbólico, entendeu? Quando você saía do imaginário, imaginário significava que você estava ali, não sei se ainda usa falar isso, será que as pessoas ainda falam isso? Vocês falam? Ai, tá numa coisa muito imaginária, tá numa, né, não sei o quê. Depois que a gente aprendeu, né, começou a ler o Seminário 11 e tal, aí a gente começou a falar assim, tem um gozo aí, né? Tipo, tem um gozo aí, tipo assim, sai dessa, né? Quer dizer, você está sofrendo pra caramba, você está numa situação terrível que está, né, te pondo para baixo, fazendo sofrer, você está repetindo sempre aquela mesma coisa, você está reclamando, não sei o que lá, não sei o que lá, mas você está ali, assim, tem um gozo aí, né? Então, isso significa, né, que isso é que eu estou querendo dizer, assim, né, que o gozo, de alguma maneira, ganhou uma positividade, né, operacional que ajuda a gente a pensar, né, como esse elemento, vamos dizer assim, que não pode ser sobreposto nem ao desejo, nem ao amor, né? Ele tem vamos dizer assim, uma característica, né, própria, mas ele continua sendo um pouco do mal, assim, ele continua sendo negativo, no sentido de que é uma coisa que a gente tem que se afastar dele para voltar a pegar o caminho do desejo, né? Então, esse é um tipo de gozo que, de alguma maneira, assim, ele é mais parecido, ele é um parente próximo, se vocês quiserem, do que o Freud chamava de pulsão de morte, né? O Lacan chega, inclusive, a fazer essa equiparação, assim, no sentido de que, ué, se você sai da falta e fica ali, vamos dizer assim, numa espécie de satisfação, se colocando como objeto do outro, você não tem o movimento da vida, não tem o eros, não tem aquilo que te puxa né, pro desejo. Então, você, de alguma maneira, está ali numa espécie de nirvana, né, que, né, te destitui, vamos dizer assim, de um- de uma condição de sujeito desejante, né? Então, isso é uma coisa, vamos dizer assim, que vai demorar um tempo ainda, né? Quer dizer, o Lacan vai precisar de de alguns anos para perceber que, na verdade, o gozo ele tem uma dimensão muito maior do que ele imaginou num primeiro momento, né? Quando ele começou a positivá-lo, né? No sentido de mostrar que ele faz parte da estrutura, mas ele chega, né? E aí eu vou pular várias etapas para a gente poder avançar aqui. Ele chega lá no seminário 17 a uma concepção muito mais, vamos dizer assim, amplificada do gozo do que estava ali no seminário 11, a ponto dele dizer que, na verdade, a gente não está apenas no campo da fala e da linguagem, mas que a gente está no campo do gozo, né? Que até então a gente estava né, lembra, desde função e campo da fala e da linguagem, o nosso campo era o campo da fala e da linguagem. Que produzia o que esse campo da fala e da linguagem? Um sujeito barrado, um sujeito dividido, um sujeito desnaturalizado, portanto, com uma sexualidade desnaturalizada também, como queremos demonstrar, né? Há quase 5 encontros aqui, 4 encontros e meio até agora. Agora, ele está dizendo que esse campo da fala e da linguagem, na verdade, ele institui um outro campo, que é o campo do gozo,
que ele, modestamente, inclusive, diz chamar, né, chama de campo lacaniano. E, aliás, nós somos batizados de campo lacaniano justamente por causa disso. Por isso que a gente chama campo lacaniano. Porque no seminário 17, o Lacan diz: eu gostaria que um dia esse campo fosse chamado de lacaniano. Então, a gente, né, fez a vontade dele e chamou esse campo de campo lacaniano. Mas o campo lacaniano é nada mais, nada menos do que o campo do gozo, né? Eu vou ver se eu mostro uma coisa para vocês aqui, né? E vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Acho que eu tenho que compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um coisinha aqui. Bem, vou mostrar os discursos. Não, eu acho que é uma coisa. Bom, mas é aqui mesmo. Tá dando para ver quem está aí no Zoom? Tá, já. O que eu queria mostrar para vocês aqui, né? O que é que o Lacan vai começar a introduzir, né? Na verdade, ali no seminário 11, mas que é uma coisa que ele realmente só vai formalizar melhor no seminário 17, e que é bem importante para a gente poder acompanhar aqui o passo que a gente vai precisar dar aqui. Eu vou escrever aqui, né? Então, o Lacan justamente estava falando, né, que você tem aqui o vivo, né, e você tem o outro, né, que vai, de alguma maneira, chamar esse vivo para a subjetividade, né? Ele vai falar depois, né, alguma coisa assim, né? Esse vivo, então, ele de alguma maneira é um sujeito mítico, não dividido, que nessa intersecção, né, com o outro, vai perder uma parte, né? Vai sofrer uma perda, vai sofrer uma perda desse ser aqui, né? Uma parte desse vivo vai ficar de fora, né? E ele vai ser tomado pela linguagem, mas ao mesmo tempo ele vai, né, passar o resto da vida tentando encontrar essa parte perdida, né? Como é que ele vai formalizar essa entrada, né? Essa entrada desse vivo na linguagem em termos um pouco mais lógicos do que isso que está colocado aqui? Então, olha só que interessante, né? Antes, o Lacan tinha já há muito tempo, desde a instância da letra, né, e aqueles textos dos anos 50, o Lacan tinha fundamentado a concepção do sujeito dele como alguma coisa que, né, o significante representa o sujeito para outro significante, né? Então, o sujeito, na verdade, né, lacaniano, digamos assim, é um sujeito assujeitado à linguagem, né? Então, esse sujeito é o sujeito do intervalo da cadeia significante. Ele não está nem no S1, nem no S2, ele está entre. E nisso dele ser assujeitado, tem uma perda, né? Que ele vai dizer que é justamente a perda o tal do objeto perdido, né? Que estava colocado lá no Freud já. Quer dizer, tem alguma coisa da ordem do instinto, alguma coisa da ordem do objeto natural, do objeto dado na natureza que vai satisfazer que cai, que se perde aqui, né? Isso aqui é uma espécie de matema mínimo, assim, né? Algoritmo mínimo do sujeito lacaniano, certo? Tem algo novo que vai aparecer aqui desde o seminário 11, mas que só vai realmente ser formalizado depois aqui no Matema dos Discursos, que é o seguinte: o que o Lacan vai falar, fundamentalmente, gente, é que você precisa ter, digamos assim, a marca de um significante, né, que ele vai depois chamar, né, de traço, né, pegando ali do Freud, né, quando o Freud falava do traço somário. Você tem uma marca, né, que inscreve
no vivo, né? E é graças a essa marca que se inscreve aqui, é que você pode pensar na existência de uma cadeia, né? É, isso aqui vai ser muito interessante, porque depois o Lacan vai chamar essa cadeia aqui de saber ou de S2, né? Por que que eu estou colocando isso nesses termos aqui? Depois eu vou até retomar isso de uma maneira mais minuciosa lá na quinta-feira, mas eu estou indo meio rápido porque eu quero chegar logo aqui nos discursos, no nosso caso, que como eu não vou para os discursos exatamente lá na quinta, eu vou poder ficar mais tempo aqui. Mas hoje é importante vocês acompanharem isso. Assim, o que eu estou querendo só destacar para vocês aqui é que esse S1 aqui não é o mesmo desse S1 aqui da cadeia que estava aqui antes, antigamente, tá? Quando vocês virem S2, né, aqui no Tema dos Discursos, vocês têm que pensar no par ordenado S1, S2, tá? S2, a notação de S2 ali nos discursos, na verdade, é o saber inconsciente, né? E o saber inconsciente, ele implica no quê? Na articulação significante, né? E esse S1 aqui, que é o S1 que está ali, né, do lado do agente nos discursos, ele, na verdade, vai ser o S1 fora da cadeia. O S1 que vai, de alguma maneira, sustentar a possibilidade de haver, né, a cadeia. Então, você tem uma marca. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Porque tem uma questão aí da lógica dos conjuntos que eu não sei se fica muito fácil para quem não tem esse percurso ainda. Aí eu vou passar meio rápido, mas depois vocês podem pesquisar isso, né? Tem vários. Ele é fora da cadeia. Você tem uma lógica, né? Que o Lacan vai acompanhando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para intuitivamente vocês acompanharem, tá? O paradoxo de Russell. Então, o Russell vai propor o seguinte paradoxo: o catálogo de todos os catálogos, ele pertence ao catálogo? Então, por exemplo, né? Vamos supor, eu vou fazer um catálogo internacional de todos os catálogos que existem no mundo até o dia 12 de agosto de 2024. Então tá, eu cataloguei, peguei Big Data, Big Data, hoje é fácil fazer isso. Alexia, faz os catálogos de todos os catálogos. Em 1 minuto ela vai fazer. Daí vai dar para gente. Sim, mas esse catálogo que eu acabei de produzir, que é o catálogo de todos os catálogos, ele não está incluído no meu catálogo. Ele está de fora. Aí o que eu faço? Eu incluo ele. Aí eu vou ter que criar outro catálogo, porque o meu catálogo já não incluía aquele catálogo. Vocês estão entendendo? Isso sucessivamente há de infinito, né? O que significa que sempre tem um que fica de fora para sustentar a coleção. Quer dizer, para você poder ter um conjunto, você de alguma maneira tem que ter um X, né, que vai ser a referência a partir do qual esses elementos desse conjunto aqui vão se agrupar. Então, tem sempre algo de fora que sustenta o conjunto. Uma outra maneira de falar isso é que a exceção cria regra, né? Então, vocês têm várias, vamos dizer assim, vocês têm várias formas lógicas de demonstrar isso daqui, né? É, uma outra forma lógica de demonstrar isso também, que a gente vai ver com calma também lá no módulo, né? Mas é a própria invenção dos números naturais, né? A gente tem uma certa ideia imaginária, né? De que o que é o número 1?
O número 1 é, eu tenho um objeto qualquer, né? E aí eu digo, é um. Um o quê? Um triângulo, né? Mas como que surge o conceito de um? Será que o conceito de um é assim, tem um negócio, daí eu falo, um, eu conto uma coisa que existe? Isso não é exatamente um conceito, né? Isso é uma predicação, isso é um predicado, né? Eu estou predicando uma existência, uma pré-existência de um objeto e estou dizendo, estou contando ele. Mas você podia inverter o raciocínio e falar, mas para você contar, você tem que ter a contagem implica num operador, num sistema para poder contar. Então, como é que do nada eu começo a contar? Né? Então, como é que você cria o conceito de número? Né? E daí o Cantor vai mostrar para a gente que, na verdade, como que surge um? O um surge do vazio. Né? Então, você não tem uma coisa que você conta. Você tem, você tem o zero, né? Que é o vazio, né? E aí você cria um conjunto. Você cria um conjunto cujo elemento desse conjunto é o vazio. Quando você cria um conjunto cujo elemento é o vazio, você nomeia isso de um. Então, a criação do conceito de um não é você predicar uma coisa existente, mas é um ato de criação, entendeu? Você cria um a partir do conjunto cujo elemento é o conjunto vazio, né? A partir de então, você pode começar a contar. Então, o que é que vai ser o 2? O 2 vai ser, né, o conjunto vazio e o conjunto do conjunto vazio. Então, isso aqui vai ser o 2. E assim sucessivamente, né? Então, vejam que interessante, em todos os números naturais, você tem uma espécie de pecado original interno que se repete infinitamente, já que os números são infinitos, que é esse ato dessa passagem aqui do 0 ao 1. Isso é uma espécie de pecado original, é um ato de nomeação. Nomear a, né? Então, é o ato de nomeação que funda, a partir do vazio, uma contagem. Então, você tem o conjunto vazio que está fora da série, que vai permitir a invenção da série dos números. É exatamente isso que acontece aqui. Você tem a inscrição de um fora da série, a partir do qual você pode pensar, né, numa inscrição simbólica, né, que vai constituir um saber inconsciente. Então, você tem uma marca primária que fica de fora, sustentando a cadeia, entendeu? Tudo isso foi uma espécie de desvio que eu fiz, gente, para voltar aqui. Deixa eu só mais um pouquinho só. Ficar aqui na luz, só mais um pouquinho. Foi uma espécie de desvio que eu fiz para tentar mostrar para vocês o que significa esse avanço do Lacan em termos do campo do gozo, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês vão entender agora que tem. Porque é o seguinte, o que o Lacan vai falar então é que existe uma divisão, né, aqui, né, entre o campo do sujeito e o campo do outro, que é o que ele já tinha colocado lá no seminário 11 em termos de alienação e separação, né? É, o que é que significa colocar isso aqui, essa barra aqui, né? Significa justamente dizer, né, que o campo do gozo é um campo partido, né? Ou seja, o campo do gozo ele não é um campo unitário,
Em outras palavras, ele já tinha falado isso também, não há universo do discurso, né? O discurso não compõe um todo. É, e mais do que isso, ele vai dizer que quando você produz uma espécie, essa espécie de divisão no campo do gozo, como se fosse um espaço, vejam que interessante que ele já está lidando com a noção de espaço, né? Que depois ele vai lá no seminário 22 chamar de espaço do ser falante. Ele já está trabalhando com isso em termos de uma topologia, né? Então, ele vai dizer que quando você produz uma divisão no espaço, o que que acontece? De um lado, você produz um fechamento, e de outro lado, esse espaço é aberto. Então, eu estou tentando, vamos dizer assim, avançar com vocês aqui, em termos de algo muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é o seguinte. Porque isso é um ponto muito delicado, gente, que se presta muita confusão. Lá vamos nós com topologia agora, hein? Quando vocês olharem as fórmulas da sexuação, eu gostaria de pedir um favor para vocês. E isso é meu mantra, assim, é minha missão nessa vida, daqui até o fim dos tempos. Fazer com que as pessoas olhem para isso e enxerguem isso. Porque parece brincadeira, mas é verdade, gente. É o seguinte: eu não sei quem foi o demônio que pegou uma aula do pobre do Lacan, no meio do seminário 20, em que ele escreveu as fórmulas da sexuação, e assim, talvez com um furor didático, ele pegou e fez um retângulo e dividiu o retângulo no meio. E aí as pessoas, assim, muito ligadas à estética da Gestalt fálica, acharam que a fórmula da sexuação era um retângulo dividido no meio. E esqueceram de ler nas letrinhas que estavam lá em cima. Que as fórmulas da sexuação é as letrinhas que estão lá em cima. Não é o retângulo dividido no meio. Então, eu gostaria de desconstruir esse retângulo dividido no meio, porque isso aí simplesmente foi um momento de furor didático do Lacan, que ele quis fazer um esqueminha para ficar mais fácil, para não deixar o S boiando no meio da lousa, e o A boiando no meio da lousa, e fazer as flechinhas e ficar um negócio bonitinho. Ele fez um retângulo, né? Tipo um PowerPoint. Sabe, a pessoa estava querendo ajudar os aluninhos, tipo assim, a visualizar o grafozinho. Só que a pessoa passa anos fazendo uma subversão sem precedentes no campo da lógica para tentar dizer o que é a sexuação humana, e a turma reduz aquilo a um retângulo dividido no meio. E diz que então ela é binarista, porque tem o lado A e o lado B. Não, só parem com isso, por favor. Então, a sexuação não é um retângulo dividido no meio, né? Então, é muito importante a gente acompanhar, né, que tem uma topologia, além de uma lógica, a gente vai para a lógica, a gente vai ficar bastante tempo na subversão da lógica, porque o fundamental do passo que o Lacan está dando em relação à sexuação tem a ver com uma subversão no campo da lógica. Mas eu queria só adverti-los, adverti-las, adverti-les que a essa subversão no campo da lógica corresponde a uma subversão igualmente é, ousada e inovadora, e ainda não de todo assimilada pela comunidade, no campo do espaço e da teoria dos conjuntos. E o que ele está dizendo aqui, então, já desde, né, a gente vai voltar a isso aqui, tá?
Isso aqui, né, então, para a gente dar nome aos bois, chama axioma de Borel-Lesbergs, e diz que a união de um espaço aberto e de um espaço fechado não constitui um todo, né? Então, vocês vejam, né, que aí você tem um plano, né? Nesse plano, vocês têm uma espécie de esfera que, de um lado, ela se fecha e de outro, ela fica aberta, né? Então, aí a gente teria que entrar em conceitos, né, extremamente complexos, a teoria dos conjuntos, que é o que é um espaço fechado, o que é um espaço aberto, o que é um conjunto fechado, o que é um conjunto aberto, e mais do que isso, o que é uma sobreposição, né, de um conjunto fechado num espaço infinito de abertos, que é exatamente isso que o Lacan vai falar em relação às fórmulas da sexuação, tá? Então, se a gente fosse representar isso de uma maneira bem tosca, né, a gente diria que se você tem uma série de conjuntos, né, infinita de conjuntos abertos, né, esses espacinhos assim é para uma maneira de, né, fazer uma notação de que é aberto. Quando você os recobre com um espaço fechado, um conjunto fechado, isso permite que você conte os abertos, né? Você pode contar quantos conjuntos abertos tem aqui dentro desse recobrimento do fechado, né? Isso significa que você só pode operar, inclusive matematicamente, mas também eu diria clinicamente, né? Com um espaço aberto infinito, a partir do momento em que há um recobrimento. Em outras palavras, não há clínica do real. Eu sei que parece um salto muito grande, mas é isso, quer dizer, você não tem acesso direto, né, a um espaço aberto infinito, porque ele é incontável, ele é incalculável. Você não consegue operar com ele. Você só consegue operar com ele se você recobre ele, né? Aí você consegue operar com ele. Então, são várias formas diferentes de falar a mesma coisa, né? Então, voltando aqui é, voltando aqui ao tema dos discursos, né? Vocês vejam que interessante que o Lacan está dizendo, né, que aqui você tem o lado do sujeito, aqui você tem o lado do outro, ele vai dizer, né, o lado do semblante e o lado do gozo. Então, é, se você pensar nisso aqui, né, nesse espaço, como o que ele vai chamar de campo lacaniano, que é o campo do gozo, né, você vai ter uma certa ideia, digamos assim, né, de que na partição desse campo, né, você tem um espaço que se fecha, compondo, digamos assim, um todo, se vocês quiserem, né, que é aonde se situam os semblantes, né, e que você tem um outro espaço aberto, que é o espaço do gozo. Só que o que que acontece com a operação de que a gente se acostumou a chamar de constituição do sujeito, mas que eu prefiro chamar, desde o seminário 11, das operações de causação do sujeito? Ou, em outras palavras, o que que acontece quando você entra na lógica do inconsciente, né? Então, você tem justamente, né, essa inscrição, isso aqui está péssimo. Você tem justamente essa inscrição, né, desse significante um, como a gente viu, né, que vai permitir a articulação, né, de uma cadeia significante, que a gente vai chamar esse conjuntinho aqui de S2, né, que é o saber, né? Então,
Você tem esse S1, então, que o Lacan vai chamar de agente, né? Você tem esse S1, S2, que então vai ser chamado de outro, né? E isso tem uma produção, né? Que é o objeto, né? E aqui você tem, então, finalmente, o sujeito como fruto dessa operação, né? Ocupando o que eles chamam do lugar da verdade, né? Não sei se vocês notaram, né, uma coisa curiosa aqui, que para mim, pelo menos, chama bastante atenção, e que é todo um trabalho que o Lacan vai fazer no seminário 16, que eu aconselho vocês, inclusive, a acompanharem o trabalho do Ronaldo Torres, que trabalhou muito bem isso, é, que é uma espécie de inversão aqui da relação entre o saber e a verdade, uma certa torção, né? Olha que interessante, a verdade que a gente achava que tinha a ver com o real, né? A verdade, não sei o quê. E a gente sempre achava que o saber tinha a ver com o simbólico, né? O que que acontece, que já que tem a ver com a linguagem? Olha que interessante a inversão que o Lacan faz aqui. A verdade é um lugar, e um lugar que tem a ver com o semblante. Então, não existe verdade que não seja de ficção. A verdade é sempre da ordem do semblante. Ela é um lugar na estrutura, mas ela é um lugar que pode ser ocupado, né, por diversos elementos, vamos dizer assim, né? E o saber, por sua vez, o que que ele vai ser? Ele vai ser aquilo que o Lacan vai chamar de meio de gozo, ou seja, é o trilhamento por onde o gozo escorre. Então, a cadeia significante, na verdade, ela vai ser um veículo para o gozo. Então, olha que interessante, o saber, ele tem a ver com simbólica, porque ele tem a ver com a cadeia significante, com a articulação significante. Mas ele é uma espécie de tentativa de colonizar o gozo, né? É a linguagem tentando colonizar o gozo, tentando dar conta, né? Desse campo do gozo aqui, que é aquele campo aberto, que se recusa a fechar, a produzir fechamento, né? E como ele não dá conta, como ele falha nessa colonização, nessa tentativa, né, de encontrar sentido para aquilo que vai sempre escoar, 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 porque o Lacan vai falar, né, tem sempre alguma coisa que escapa ao semblante, né, vai sempre ter essa queda e essa produção desse objeto. Então, essa tentativa do saber colonizar o campo do gozo vai ter como consequência a produção de alguma coisa que escapa disso. E é isso que o sujeito tenta recuperar, né? Porque via, o que vocês reconhecem aqui? A fantasia, né? Então, olha só que interessante, gente, né? Como, de alguma maneira, não sei se vocês conseguem já, quem já teve algum contato com as fórmulas da sexuação, ainda que olhando e vendo um retângulo dividido ao meio, né? O quanto a gente consegue acompanhar aqui, né? É, que a fantasia é uma tentativa, no fundo, de fazer existir a relação sexual, né? Porque esse traço aqui, ó, essa divisão que a turma lê como sendo um retângulo dividido no meio, não é um retângulo dividido no meio. Esse traço vertical aqui que divide o campo lacaniano, não divide o campo lacaniano em dois. Talvez seja o momento mais esperado do seminário, chamado a sexuação não é binária. Isso aqui não são dois lados, né? Chegamos aqui a esse momento incrível do nosso seminário, né? É, em que nós podemos finalmente sustentar que não há binarismo na psicanálise. Bom, nós já sabíamos que não havia macho e fêmea, nós já sabíamos que não havia inscrição da reprodução,
nós já sabíamos que a anatomia não era destino, nós já sabíamos que a anatomia não é o real do sexo, tudo isso a gente já sabia nas aulas anteriores. Mas agora a gente deu um passo fundamental, que é que lado homem e lado mulher, ou lado semblante, lado outro aqui no sentido de héteros, né? Não são dois lados, muito menos dois lados que fazem uma coisa fechada, como lá a outra metade da laranja, não, a outra metade da bola, que a gente fica tentando buscar no mito platônico, né? Deixa eu só ver a hora que eu vou me empolgando aqui. Que, na verdade, essa coisa aqui dividida no meio, esse traço vertical dividido no meio, isso aqui é justamente o não há relação sexual, né? Porque o um não vai alcançar o dois nunca, né? O um não alcança o dois, é impossível o um alcançar o dois. Essa marca que nos humaniza, né? Que, como Lacan dizia no Seminário 11, que chama o vivo para a subjetividade, ela implica numa tentativa de colonização de um gozo, que depois o Lacan vai chamar posteriormente gozo no corpo, aqui no Seminário 17 a gente tinha chamado assim ainda. Depois ele vai chamar de gozo no corpo, então ele tenta colonizar, né, produzindo um objeto que vai ser, né, de alguma maneira, tentado a ser fagocitado, né, para o lado do semblante, né? Ah, Quando Nikita ele é fagocitado para o lado do semblante, ele vira gozo fálico de novo aqui na fantasia, né? O que Ana, acontece? Produz mais, produz mais, produz mais. É aquilo que depois lá no seminário 20 o Lacan vai falar, não cessa de não se escrever. Tem alguma coisa aqui que não cessa de não se escrever. E porque não se escreve, vai produzindo, né, alguma coisa que está fora do semblante e que o sujeito neurótico tenta trazer de novo aqui para o lado do semblante, né, para tentar dar sentido e extrair daí um gozo fálico, né? Ana, Espera aí, pode falar, Pedro. tem como descompartilhar a tela para a gente poder ver o que você escreveu aí? Porque fica grande aqui o compartilhamento, a gente não consegue ver o que você está escrevendo. Bom, Ai, agora é, na não dá pra- verdade, isso agora? na verdade tem que aproximar a câmera, porque não está dando para ler o que está na lousa. Isso. Deu? Agora deu. Então, o que eu estava dizendo é que esse traço vertical aí, né, que separa o campo do semblante do campo do héteros, na verdade, ele é, né, o traço que faz com que a gente possa afirmar que não haja relação sexual, tá? Vocês devem ter reconhecido aí o discurso do amo, né, gente? Quem já estudou um pouco os discursos já reconheceu aí o discurso do amo. O que que é interessante? O que é interessante aí é que justamente o que o Lacan está articulando é que o discurso do amo é o discurso do inconsciente. O amo é o S1. O amo é a linguagem, né? Em que pese que depois, né, há simulacros de amos aí afora, né? Mundo afora, né? Mas o grande amo, né? Por isso que ele vai dizer, inclusive, que o inconsciente é a política, né? Porque justamente ele está, né, articulando, né, o governar com a entrada na linguagem, com a entrada na civilização, com a perda, né, que existe ao falar, né? Eu acho que eu tenho um outro, vou compartilhar de novo, porque eu acho que eu tenho um outro negocinho aqui que eu acho que mostra isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui onde que está. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó, né?
Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, né, é que esse mesmo traço, né, vertical aqui, que separa numa tema dos discursos o campo do sujeito do campo do outro, é esse mesmo traço vertical aqui das fórmulas da sexuação que separa o lado homem do lado mulher, tá? É, inclusive, se vocês olharem atentamente, vocês vão ver aqui que nas fórmulas da sexuação, sem entrar ainda aqui nos operadores lógicos, nos quantificadores, vocês vão ver que o sujeito está aqui, né, embaixo desse traço horizontal, e o objeto A está do lado direito, né, aqui embaixo também, e essa flecha aqui que vai do sujeito até o objeto, né? Isso aqui é muito importante porque vocês podem acompanhar aqui, né, de novo, numa tema do discurso do inconsciente, aquilo que a gente tinha falado. Quer dizer, quando a gente vai falar de sujeito barrado na relação com o objeto, a gente não está falando de diferença de modo de gozo, né? A gente está falando de uma coisa genérica em relação a isso, né? Quando, a gente só vai poder pensar, então, numa divisão do modo de gozo, aqui eu coloquei essa apresentação desse jeito aqui, para vocês verem que o matema da sexuação é um matema de transição entre o matema dos discursos e o nobo-romeano, tá? Porque no matema da sexuação, a gente vai encontrar dois modos de gozo, né? O gozo todo fálico e o gozo não todo fálico. E quando ele vai dar o passo em direção ao nobo-romeu, você tem três modos de gozo. Você tem o gozo fálico, o gozo outro e o gozo do sentido, né? Então, essa disjunção do gozo fálico para o gozo do sentido é uma coisa que ele vai trabalhar só no seminário 21, tá? Então, esse é o grande passo que o Lacan vai dar das fórmulas da sexuação para a topologia borromeana, a inclusão de um terceiro modo de gozo que não está colocado aqui, né? Tem uma outra coisa interessante que eu queria colocar também para vocês, é o seguinte, aqui no seminário 17, quando ele vai falar, né, dessa partição aqui do campo do gozo, né, em campo do sujeito e campo do outro, aqui é outro como héteros, né, ele vai dizer o seguinte, tem sempre alguma coisa na mulher que escapa ao discurso, né? Então, nesse sentido, o discurso, os quatro discursos, eles são quatro modos diferentes de tentar escrever a relação sexual, ou seja, de tentar, por isso que ele vai falar que não há discurso que não fosse do semblante, entende? Então, o grande passo que o Lacan vai dar, então eu falei, adiantei, né? Falei o grande passo que ele vai dar das fórmulas da sexuação para o Nobo Romeu é a inclusão do gozo do sentido. Mas e o passo que ele vai dar do discurso para as fórmulas da sexuação? Qual que é? O passo que ele vai dar do discurso para a sexuação, e é por isso que ele vai precisar de toda essa elaboração aqui e subversão no campo da lógica clássica, que a gente vai acompanhar nos nossos próximos encontros, é justamente essa flechinha específica aqui, ó, do A barrado, que aqui a gente precisa tomar muito cuidado, gente, quando a gente estiver lendo as fórmulas da sexuação, porque esse A barrado é, na verdade, escrito em francês como lá, o artigo feminino, la femme, não é o grande outro, tomem muito cuidado. Às vezes eu tenho até vontade de escrever em francês, mas aí eu acho muito penóstico, né? Mas o A aqui é o artigo feminino. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como A em francês, outro em francês é a, autre, e a gente não abrasileirou, porque a gente poderia ter abrasileirado e escrito O barrado, né? Mas a gente não abrasileirou, a gente manteve, tudo bem, faz sentido porque os matemas do Lacan, eles ganham
uma função um pouco algorítmica, quer dizer, não faria sentido traduzir um algoritmo, entendeu? Se convencionou chamar outro barrado, né, de A barrado, então virou A barrado. A gente nem lembra que esse A tem a ver com autre em francês originalmente. Mas na hora que a gente bate o olho, justamente, é um algoritmo, a gente bate o olho, vê A barrado, todo mundo pensa que é o grande outro barrado nas fórmulas da sexuação. E não é. Nas fórmulas da sexuação, esse A aqui, ó, é lá. É simplesmente o artigo feminino em francês. Lá, lê, né, seria o masculino, e lá é o feminino. Lá de la femme. Então, aqui é lá, é o artigo feminino a barrado, significa que a mulher, la femme, a mulher, daria conta do conjunto de todas as mulheres, não existe, né? Depois a gente vai falar disso, não estou querendo entrar nesse sintagma, né? A mulher não existe agora. Eu só estou querendo destacar para vocês que tem uma coisa muito importante e fundamental nessa flechinha que vai do La Femme para o S de abarrado, e eu vou dar um docinho para quem adivinhar o que que é. Estrelinha do seminário. Adivinha, vai, gente. O, o que é, né? O que é o que é? Então, lembrem-se que essa flecha aqui, né? Essa flecha não, desculpa, esse traço aqui vertical é o mesmo traço dos discursos aqui, né? Que divide o campo lacaniano, né? Do lado de cá, né? Do lado esquerdo, a gente tem o campo, então, do sujeito e do semblante, e aqui a gente tem o campo do outro, né? E o Lacan tinha dito que não existe discurso que não seja do semblante. Então, na verdade, o que que o discurso faz? Cada um a seu modo, vai lá com o significante, coloniza lá o campo do outro e traz isso para o semblante. E alguma coisa escapa do semblante. Vai lá e pega mais um pouquinho e traz para cá. E aí alguma coisa escapa do semblante. Vai lá, pega um pouquinho e traz para cá. Escapa, isso é infinito. Então, não tem discurso que não fosse do semblante. Todo discurso é do semblante. Tá certo? Então, vejam, a flechinha do S barrado para o A aqui, o que que ele está fazendo? Ele está atravessando aqui para o campo do semblante, né? O Lafano, com essa flechinha aqui para o fala, também está atravessando o campo do semblante. Qual que é a única flecha que está fora do campo do semblante? Então, vejam o grande passo que o Lacan está dando do matema dos discursos para o matema da sexuação. Não há discurso que não fosse do semblante, pero que lo hay, goce lo hay. Há gozo fora do semblante. Portanto, há um gozo fora do discurso, né? Esse gozo aqui, que é fora do discurso, ele vai chamar de gozo encore, um gozo no corpo, que em francês é homofônico com encore, que diz que é o que a turma fala quando está transando em francês. Encore, encore, né? Então ele está brincando com isso, Lacan, né? No título do seminário, está brincando com uma coisa que em língua francesa é, vamos dizer assim, o beabá da foda, em francês. Encore, encore, encore. Ele está brincando com o advérbio, né? Encore, ainda mais ainda, né? Ou seja, a questão do excesso, que a gente já falado. E ele está também brincando com a homofonia que tem em francês entre
ancor e no corpo, ancor, no corpo, né? Então, é um gozo no corpo que está fora do semblante, né? Portanto, é alguma coisa da ordem de uma experiência no corpo, mas fora da linguagem, né? Olha que bonitinho, né? A gente não vai ficar falando de Nó Borromeu aqui, mas se vocês olharem aqui onde está, aqui o Lacan, ele formaliza melhor, né? Que ele tinha chamado de S de abarrado para falar do furo fora da linguagem, né? Aqui ele já deu um passinho, né? Ele chama de jouissance, né? Por isso J, jouissance de l'autre, né? O gozo do outro. O jouissance de l'autre, no Noble Romeu, ele está localizado onde? Entre o real e o imaginário. Entre o corpo e o real. Fora do simbólico, tá vendo? Fora da linguagem, né? Então, aqui na sexuação, isso está colocado, representado nessa flecha aqui, do La Femme para o extra barrado, e aqui no nó do Romeu, ele está localizado entre o real e o imaginário, fora do simbólico. Tá? Todos as outras flechas, né, elas estão falando de alguma coisa da ordem do semblante. Isso aqui não é exatamente nenhuma novidade no ensino do Lacan. Por exemplo, lá nas observações ao relatório do Daniel Lagache, nos anos 60, o Lacan já tinha escrito essa fórmula que a gente até comentou, se não me engano, não na quarta aula, acho que na terceira, que ele escreve, né, que a gente até ficou brincando um pouco com isso, que quando ele forja, né, o conceito de objeto A, ele isso permite a ele dizer que o desejo é causado nos sujeitos falantes por dois tipos de semblante. O semblante de objeto A e o semblante fálico, né? Lembra que a gente até brincou bastante com isso, falando do Príapo e falando que não está proibido, né? Que algumas, né? Sejam causadas pelo semblante fálico, né? Que é semblante, né? Que é semblante, é sempre semblante. Então, essa separação, digamos assim, entre a questão da causa do desejo, no sentido erótico do termo, o Lacan já tinha formalizado desde os anos 60, né? E aí, ele, aqui, né, nas fórmulas da sexuação, brinca com isso, né, de uma maneira muito interessante, né? Porque a gente tem várias, né, leituras que a gente pode fazer aqui, né? Mas uma delas, né, é justamente que a versão lacaniana da inveja do pênis do Freud, do pênis-naid, né, do Freud, na verdade não é inveja do pênis, é desejo, né? O que causa o desejo, né, em alguns sujeitos que a gente poderia nomear de mulheres, de lá, é o semblante fálico. E vamos combinar que a experiência o constata, né? Que a gente ficou brincando assim, não está proibido. As lojinhas de brinquedinhos, né? Estão ganhando dinheiro aí, graças a isso, né, gente? Se o semblante fálico não causasse o desejo, em algumas, as lojinhas estavam tudo fechando. O que não falta é semblante fálico à venda no mercado, né? Então, é, é muito legal essa inversão que o Lacan faz, né? De dizer que o semblante fálico pode causar o desejo tanto quanto o semblante de objeto, né? O semblante de objeto causa desejo em alguns, e o semblante fálico causa desejo em outros, inclusive, como diria Dominique Pingerman, inclusive, não está proibido, né, de brincar de troca-troca.
né? Ou seja, do semblante fálico e o semblante de objeto causarem desejos um dia sim, um dia não, ou, né? Sei lá, fase da vida e etc, né? Porque o semblante, ele causa o desejo, não é modo de gozo, né? E o desejo, a gente sabe que assim é um pouquinho maleável, né? Ele não é tão fixo assim, né? Em que pese que ele pode ser, vamos dizer assim, um tanto quanto escravizado, né? Ou colonizado, para usar o termo que eu estou usando aqui, por uma certa ideologia, para a gente usar o termo ideologia de gênero, né? Que faça com que alguns talvez fiquem viciados, né? Num determinado semblante, né? Nada proíbe que na fantasia, né, possa haver, digamos assim, uma certa oscilação, né, se vocês quiserem, entre o uso e abuso que se faça dos semblantes nas trocas sexuais, ou, para citar Lacan, que não sou eu que estou falando isso, é o Lacan no Seminário 20, na foda, né? Porque ele diz isso no Seminário 20, eu vou falar da foda, né? Canalista cada vez gosta menos de falar disso, né? Freud só falava disso, né? Deus, interpretação do sonho. É, bom, então é isso, gente, por hoje, né? Eu acho que já tá bom o tamanho. Nosso próximo encontro, eu vou entrar nas letrinhas da parte de cima, para a gente entender mais uma vez, né, por que que a sexuação não é binária, tá? Ah, boa pergunta. Eu não sei ainda, mas eu vou, em breve, eu respondo para vocês quando vai ser o próximo, tá bom? Porque eu preciso ver a programação do Fórum São Paulo, porque eu vi que quando a gente faz um seminário junto com a atividade que está tendo aqui embaixo, fica o som reverberando lá em cima, é horrível. E também para aproveitar, né, o pessoal, exatamente, que está no módulo que quer aproveitar, tá bom? Então, boa noite, gente, até a próxima, obrigada.